Jó 11. Então Zofar de Naamate respondeu: Ficarão sem resposta todas as palavras? Irá confirmar-se o que esse tagarela diz? A sua conversa tola calará os homens? Ninguém o repreenderá pela sua zombaria? Você diz a Deus: a doutrina que eu professo é perfeita. Eu sou puro aos teus olhos. Ah, se Deus falasse com você, se contra você abrisse os lábios e revelasse os segredos da sabedoria, pois a verdadeira sabedoria tem dois lados. Fique sabendo que Deus se esqueceu de alguns dos seus pecados. Você consegue perscrutar os mistérios de Deus? Pode sondar os limites do Todo-Poderoso? São mais altos que os céus. O que você poderá fazer são mais profundos que o Sheol. O que você poderá saber? O comprimento dele é maior que a terra e a sua largura é maior que o mar. Se ao passar ele ordena uma prisão e convoca o tribunal, quem poderá opor-se? Pois ele conhece os enganadores. Acaso ele não reconhece a iniquidade logo que a vê? Mas o tolo só será sábio quando a cria do jumento selvagem nascer homem. Contudo, se você lhe consagrar o coração e estender as mãos para ele, se afastar das suas mãos o pecado, e não permitir que a maldade habite na sua tenda, então, livre de culpa, você erguerá o rosto e será firme e destemido. Você se esquecerá das suas desgraças, lembrando-as apenas como águas passadas. A vida será mais refulgente que o meio-dia, e as trevas serão como a manhã no seu fulgor. Você estará confiante, graças à esperança que haverá. Olhará ao redor e repousará em segurança. Você se deitará e não terá medo de ninguém, e muitos procurarão a seu favor. Mas os olhos dos ímpios fenecerão, e se encontrarão sem refúgio. O suspiro da morte será a esperança que terão. Jó 12. Então Jó respondeu: Sem dúvida, vocês são o povo, e a sabedoria morrerá com vocês, mas eu tenho a mesma capacidade de pensar que vocês têm. Não sou inferior a vocês. Quem não sabe dessas coisas? Tornei-me objeto de riso para os meus amigos. Logo eu, que clamava a Deus, ele me respondia. Eu, íntegro e irrepreensível, tornei-me um mero objeto de riso. Quem está bem despreza a desgraça e o destino daqueles cujos pés escorregam. Mas as tendas dos saqueadores encontram-se em paz, e aqueles que provocam Deus estão em plena segurança, aqueles que transportam o seu Deus nas mãos. Pergunte, porém, aos animais, e eles o ensinarão, ou às aves do céu, e elas contarão a você. Interrogue a terra, e ela o instruirá. Deixe que os peixes do mar o informem. Quem de todos eles ignora que a mão do Senhor fez isso? Na sua mão está a vida de cada criatura e o fôlego de toda a humanidade. O ouvido não examina as palavras como a língua prova a comida? A sabedoria se acha entre os idosos, e a vida longa traz entendimento. Deus é que tem sabedoria e poder. A ele pertencem o conselho e o entendimento. O que ele derruba não se pode reconstruir. Quem ele aprisiona, ninguém pode libertar. Se ele retém as águas, predomina a seca. Se ele as solta, devastam a terra. A ele pertencem as forças e a sabedoria, tanto o que erra quanto o que induz ao erro são dele. Ele dispensa e despoja os conselheiros e faz os juízes de tolos. Tira as algemas postas pelos reis e lhes amarra uma corda na cintura. Ele dispensa os sacerdotes em humilhação e arruína os homens de sólida posição. Cala os lábios dos conselheiros de confiança e tira o discernimento dos anciãos. Derrama desprezo sobre os nobres e desarma os poderosos. Revela coisas profundas da escuridão e traz à luz densas trevas. Dá grandeza às nações e as destrói, faz crescer as nações e as dispersa. Priva da razão os líderes da terra e os faz perambular perdidos pelo deserto. Andam tateando nas trevas sem nenhuma luz. Ele os faz cambalear como bêbados. Jó 13. Os meus olhos viram tudo isso, os meus ouvidos ouviram e entenderam. O que vocês sabem eu também sei, não sou inferior a vocês. Mas desejo falar ao Todo-Poderoso e defender a minha causa diante de Deus. Vocês, porém, mascaram a verdade com mentiras. Todos vocês são médicos que de nada valem.
Quem dera ficassem calados, isso seria sábio da parte de vocês. Escutem agora o meu argumento, prestem atenção na réplica dos meus lábios. Vocês falarão com maldade em nome de Deus? Argumentarão com engano em favor dele? Falarão assim para favorecê-lo? Advogarão desse modo a causa de Deus? Tudo iria bem se ele os examinasse? Vocês conseguiriam enganá-lo como podem enganar os homens? Com certeza. Ele os repreenderia se em secreto vocês fossem parciais. O esplendor dele não os aterrorizaria? O pavor dele não cairia sobre vocês? As máximas que vocês citam são provérbios de cinzas, as suas defesas não passam de barro. Aquietem-se e deixem-me falar, e aconteça comigo o que acontecer, porque me ponho em perigo e tomo a minha vida nas minhas mãos? Embora ele me mate, ainda assim esperarei nele. Certo é que defenderei os meus caminhos diante dele. Aliás, será esta a minha libertação. Nenhum ímpio ousaria apresentar-se a ele. Escutem atentamente as minhas palavras, que os seus ouvidos acolham o que eu digo. Agora que preparei a minha defesa, sei que serei justificado. Haverá quem me acuse? Se houver, ficarei calado e morrerei. Concede-me, ó Deus, apenas essas duas coisas, e não me esconderei de ti. Afasta de mim a tua mão, e não mais me assustes com os teus terrores. Chama-me, e eu responderei, ou deixa-me falar, e tu responderás. Quantos erros e pecados cometi? Mostra-me a minha falta e meu pecado. Por que escondes o teu rosto e me consideras inimigo? Atormentarás uma folha levada pelo vento? Perseguirás a palha? Pois fazes constar contra mim coisas amargas e me fazes herdar os pecados da minha juventude. Acorrentas os meus pés e vigias todos os meus caminhos, pondo limites aos meus passos. Assim o homem se consome como coisa podre, como a roupa que a traça vai roendo. Jó 14. O homem nascido de mulher vive pouco tempo e passa por muitos problemas. Brota como a flor e murcha, vai-se como a sombra passageira, não dura muito. Fixas o olhar em um homem desses e o trarás à tua presença para julgamento? Quem pode extrair algo puro Os dias do homem estão determinados, o número de meses dele estão no teu controle, e estabeleceste limites que ele não pode ultrapassar. Por isso, desvia dele o teu olhar e deixa-o até que ele cumpra o seu tempo como trabalhador contratado. Para a árvore, pelo menos há esperança. Se é cortada, torna a brotar, e os seus novos ramos vingam. As suas raízes poderão envelhecer no solo e o seu tronco morrer no chão. Ainda assim, com o cheiro de água, ela brotará e dará ramos como se fosse muda plantada. Mas o homem morre e morto permanece, dá o último suspiro e deixa de existir. Como a água do mar evapora e o leito do rio perde as suas águas e seca, assim o homem se deita e não se levanta. Até quando os céus deixarem de existir, nenhum deles acordará, nem será despertado do seu sono. Quem dera me escondesses na sepultura e me ocultasses até passar a tua ira. Quem dera estabelecesses um prazo e depois te lembrasses de mim. Quando um homem morre, acaso tornará a viver? Durante todos os dias do meu árduo labor esperarei pela minha dispensa. Chamarás e eu mesmo te responderei. Terás anelo pela criatura que as tuas mãos fizeram. Por certo contarás então os meus passos, mas não tomarás conhecimento do meu pecado. As minhas faltas serão encerradas em um saco. Tu esconderás a minha iniquidade. Como a montanha sofre erosão e se desmorona e a rocha muda de lugar. Uma água desgasta as pedras e as torrentes arrastam terra. Da mesma forma destróis a esperança do homem. Tu o subjugas de uma vez por todas e ele se vai, alteras a sua fisionomia e o mandas embora. Se os seus filhos são honrados, ele não fica sabendo. Se são humilhados, ele não o vê. Só sente a dor do seu próprio corpo, só lamenta por si mesmo. Glórias a Jesus.